Tem muito tempo que eu não gravo um vídeo meu assim. Meu quarto tá todo bagunçado, não vou mostrar. Mas eu e a minha pequena cicatriz estamos saindo de casa pra ir ver o show do The Weeknd. Eu achei que valia a pena registrar. Bom dia, tá escuro porque são 6h30 da manhã. Eu tô falando embolado porque eu tô de aparelho, mas ontem antes de dormir eu deixei um copo com água aqui no meu quarto, junto do remédio que eu tenho que tomar pro resto da minha vida, agora que eu fiz a cirurgia. Eu tenho que tomar ele, um comprimidinho por dia, assim que eu acordo, 30 minutos antes de comer, tem que tomar em jejum. Então é a primeira coisa que eu faço agora nos meus dias. Eu achei que facilitou a minha vida ter esse copinho aqui no quarto. Eu tô lendo pela segunda vez consecutiva 100 Anos de Solidão, que foi um livro que eu falei muito no Instagram, porque eu terminei de ler ele em abril e em maio a Bruna Marchioli lançou uma oficina de 100 Anos de Solidão. Eu falei, meu Deus, eu preciso participar. Não tem nenhuma condição de eu não estar dentro dessa oficina. Eu não sabia muito bem o que esperar, então eu não tinha certeza se eu teria que reler ou não, porque é a minha primeira oficina dela, mas sim, a gente lê o livro durante a oficina. Como esse é um livro grande, ele é meio complexo, pelo que eu entendi, essa tem sido uma oficina um pouco maior do que as outras que ela costuma fazer, que são mais curtas. E aí a gente tem metas de leitura, ou seja, a gente tem capítulos que a gente precisa ler para poder se encontrar e discutir depois. A gente se encontra num grupo do Telegram e temos 3 aulas ao vivo. A primeira aula já aconteceu e a próxima aula ao vivo é na semana que vem. Aí eu marquei mal e porcamente, com papéis que eu tinha jogados em cima da minha mesa, as metas de leitura que eu tenho que cumprir, que eu tô atrasadíssima. Eu entrei na oficina um dia depois da primeira aula ao vivo, então eu tô bem atrasada mesmo. Eu tô aqui na página 73, ontem, que foi sábado, eu teria que ter lido até a página 142. E pro sábado que vem, pra aula ao vivo, eu tenho que ler até a página 200 e tralalá. Aqui, 240. Vamos orar que vai dar certo. Mas aí eu peguei esse bloquinho aqui que eu tenho pra marcar as metas de leitura sem ser com esses papéis velhos aqui de rascunho. Torçam por mim, gente. Vai dar tudo certo. Eu vou me inteirar e voltar na mesma página que as meninas pra fazer a aula ao vivo. E se você quiser participar, corre que ainda dá tempo. Dá pra entrar na oficina. Eu recomendo demais. Eu acho que eu nunca gastei R$77 tão bem gastos que nem eu gastei esses da oficina. É um preço super acessível. A Bruna é professora de literatura. Duvido que você não conheça ela, mas caso não conheça, ela é formada em letras, pedagogia, ela tem mestrado na área e agora ela faz doutorado em estudos em interartes em Portugal e é professora de literatura. Então ela tem muita propriedade para falar do assunto e as aulas são muito ricas, assim, tem muito conteúdo filosófico, muito conteúdo que você sentaria numa sala de aula de uma faculdade para escutar, sabe? E ela traz para dentro do nosso dia a dia, óbvio que de uma forma simplificada, mas ela traz um pouco do conhecimento acadêmico dela
para nós e para a interpretação do nosso próprio dia a dia através dos livros. É incrível, gente, tá sendo maravilhoso. Recomendo. Eu tô fazendo uma coisa que eu não sei se vai dar certo, mas eu queria muito que desse certo. Bom, se você tá vendo esse vídeo, é porque tá dando certo. Mas eu queria fazer, e eu comecei a fazer um compilado de acontecimentos, assim, da minha vida ao longo do mês de maio, porque maio tá sendo um mês muito especial pra mim. Eu vou ter que falar de novo desse assunto, mas assim, dia 1º de maio, fui no show do The Weeknd. Em maio agora, eu vou fazer um mês de cirurgia pra retirada da tireoide e vou poder voltar a viver ainda mais, vou estar liberada pra fazer coisas que tem meses a fio que eu não posso fazer. Agora em maio, dia 23, faz um ano que eu me mudei pra minha casinha, onde eu estou agora. E faz um ano que eu mudei, mas assim, mas tive que passar metade desse período na praia pra fazer todo o acompanhamento até a minha cirurgia. E agora que eu tô meio que sendo liberada pra poder viver na minha casa mesmo, sabe? Eu ainda vou ter que ficar indo pra lá, mas enfim. Maio pra mim eu acho que é um mês de muita liberdade, pelo menos eu sinto uma liberdade interna. E aí eu comecei a fazer um compilado assim de fragmentos de algumas coisas legais que estão acontecendo comigo ao longo desse mês, para no final do mês fazer uma espécie de retrospectiva, uma espécie de vlog, digamos assim. Eu não sei fazer vlog, mas o que a gente nasceu sabendo fazer, né? Tô tentando fazer uma coisa nova. Espero que fique legal e que seja um registro aí de coisas legais que eu tô vivendo. Agora, por exemplo, literalmente eu acabei de tomar um ovo maltine com leite de aveia, inclusive uma delícia. Depois eu mostro aqui qual que é o leite. Eu mostrei no Instagram só, mas vale a pena dar essa dica em todos os lugares. Ontem foi o dia depois do show do The Weeknd e eu achei que fosse ser um dia de preguiça, assim, que eu ia estar muito cansada. Realmente eu tava cansada, eu ainda tô cansada. Mas ontem foi um dia surpreendentemente produtivo pra mim. Eu acho que eu tava tão feliz, tão eufórica, assim, de estar vivendo essas coisas todas e de ter ido nesse show que eu amo e ter visto ele de perto. Eu já fui em 3 shows dele e esse foi o que eu mais vi ele próximo. Vi ele é bem assassinar o português, né? Mas eu vi o cara bem mais próximo de mim. E aí eu acho que eu tava tão preenchida desse sentimento de poder, embriagada de poder, que ontem foi um dia muito produtivo pra mim, um sábado em que eu fiz bastante coisa dentro de casa, eu trabalhei até tarde. Hoje também, hoje eu acordei 6h30 da manhã, vim fazer minha meta de leitura da oficina que eu tô fazendo, depois eu vou mostrar mais também. Trabalhei, gravei vídeo, se tudo der certo já tá postado aqui no canal. Tá sendo assim um fim de semana sensacional. E aí eu vou tentar gravar mais um pedacinho de cada coisa legal que eu for fazendo ao longo do mês e postar aqui pra ver qual é que é. Espero que, se alguém assistir, goste do que está assistindo. Até já já. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio. Hoje faz 3 semanas que eu fiz a cirurgia e eu tô me sentindo muito bem. Eu acabei de sair da segunda reunião que eu fiz hoje. Essa semana eu tô trabalhando que nem gente grande, tá? Apesar da gente estar na terça-feira, eu considero que eu tô vivendo essa semana há muitos dias já, porque teve feriado na sexta-feira, eu trabalhei, aí eu descansei, trabalhei de lá pra cá. E nos momentos que eu estava descansando, eu estava fazendo alguma coisa em casa, porque a minha vida tava uma zona, uma bagunça. Ainda tem muita bagunça na minha casa, muita não, mas assim, tem alguma bagunça na minha casa que eu tô arrumando aos pouquinhos. Eu quero até mostrar algumas dessas coisas em algum momento desse vídeo, mas é isso. Eu tô meio que sempre ocupada, assim, eu tô tendo dias muito produtivos. E apesar de eu estar ficando cansada, tá gostoso, sabe? Eu tô me divertindo estando ocupada, trabalhando, eu voltei a me divertir com o meu trabalho, eu voltei a me divertir organizando coisas, usando planner, fazendo um monte de coisa que eu gostava de fazer antes e eu tinha perdido o prazer de fazer.
Eu vou contando mais pra vocês com o passar do tempo. Ou pra você, porque talvez esse vídeo seja assistido, sei lá, no máximo por uma pessoa. Não sei quem que vai ver. Mas eu vou contar, vou botar no mundo. E tem mais coisas que eu quero falar. Primeiro eu vou falar com a câmera assim mesmo, porque tá vendo isso aqui atrás de mim? Isso aqui especificamente é um quadro que eu fiz, tipo um vision board. Ai, tá bonita essa imagem daqui de onde eu tô vendo, mas é um quadro que eu fiz, como se fosse um painel do Pinterest, mas impresso. Eu imprimi todas as fotos, recortei, colei e ficou assim. E tá aqui porque eu tô pensando em colocar nessa parede aqui atrás de mim. Essa parede aqui. Mas não sei, porque eu faço as minhas reuniões daqui desse lugar, não sei se vai ficar chato de aparecer talvez nas reuniões. Vou pensar antes de decidir. Mas o que eu queria mostrar é a beleza que eu estou vendo aqui na minha frente. Atrás de mim não tem nada, né? As paredes todas brancas, não tem nenhuma novidade. Mas isso aqui tá assim porque eu estou gravando esse vídeo. Agora eu vou virar a câmera para poder conversar. Até virei a câmera para dar para continuar vendo esse trechinho, porque eu queria falar o seguinte. Tem muito tempo já que eu venho pensando em voltar a gravar vídeo. Mas eu também pensava, mas sei lá, não tem nada de muito legal acontecendo na minha vida. Primeiro porque eu tava doente, e aí tudo tava um caos, eu não tinha nada de muito bom mesmo pra compartilhar. E também não queria compartilhar coisa ruim, só desgraça. Segundo eu pensava, falar pra quem, né? Pra quem que eu vou gravar vídeo? Eu sei que as pessoas vão chegando eventualmente, né? Mas era isso, eu não tava muito legal o suficiente. Só que agora que eu estou legal, não que tenha também muitas coisas extraordinárias acontecendo comigo, mas como eu disse, esse mês de maio tá sendo especial e tal, e aí eu fiquei com vontade de documentar isso, por isso que eu comecei a gravar. E agora, depois que eu comecei a gravar, eu percebi um fenômeno. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo. Pode ser que uma pessoa assista, pode ser que só minha mãe me veja falando aqui desse assunto agora, mas não importa, porque só o fato de eu estar aqui gravando tá melhorando a minha vida. Você acredita, menina? Eu tô mostrando isso aqui, eu abri com a câmera virada pra lá, porque tudo bem que tá meio uma baguncinha aqui, eu tava trabalhando nessa mesa, esse quadro não era pra estar aqui, esse cartaz que eu fiz, enfim. Mas tá bonito, tá vendo que tem uma coerência, assim, tem uma certa arrumação, tem uma utilidade, essas coisas que estão aqui atrás de mim. Tem outros foquinhos de bagunça na minha casa que eu tô arrumando aos poucos, mas eu tô cuidando da minha casa, muito. E grande parte desse cuidado que eu tô tendo com a minha casa agora tem a ver com essa espécie de documentário que eu tô fazendo da minha vida para esse vídeo. Eu não sei se eu vou continuar fazendo ou não, se, sei lá, em junho eu vou ter coisas legais o suficiente na minha cabeça para gravar e querer mostrar para alguém, nem que seja só para minha mãe, através do YouTube. Mas o fato de eu estar aqui documentando a minha vida tem sido muito bom para mim, por vários motivos. Para eu treinar a forma que eu falo, como eu me expresso. Eu fiz 4 reuniões de ontem para hoje e 3 delas eu conduzi. Eu tava super desacostumada a conduzir uma reunião. Participar, beleza, assim, é fácil, né? Você ficar lá ouvindo alguém falar e fazer uma intervenção ou outra. Mas você conduzir a reunião, dá um medinho, assim, dá uma coisa se você tá desacostumada. E aí, gravar um vídeo é ótimo pra mim, porque eu treino a minha oratória, eu treino o jeito que eu falo, eu treino como que eu vou abrir, como que eu vou falar no meio, como que eu vou fechar. Tô longe de fazer isso perfeitamente, assim, como uma profissional. Mas é um treino. E é um treino sem compromisso, porque eu tô fazendo sozinha. Na prática, eu estou aqui agora, nesse exato momento, falando sozinha com a câmera do meu celular. E aí, depois, quando eu entro numa reunião com um cliente, eu já treinei isso antes, de alguma maneira. E querendo que desse certo, querendo que ficasse bom. E eu treinei, sei lá, a forma como eu vou impor a minha voz, o tom de voz que eu vou usar, se eu vou falar alto, se eu vou falar baixo. Uma coisa que eu tenho feito já há um tempo, que eu me orgulho, é começar a falar alto. Eu sempre falei muito baixo, muito querendo sumir, querendo desaparecer do mundo. E eu não quero mais sumir do mundo, eu quero viver, eu quero estar presente nos lugares, eu quero ocupar espaço. E esse mini documentário que eu tô fazendo da minha vida agora é mais um elemento disso. E tá trazendo beleza para os meus dias, além desse treino prático que eu vou acabo usando na minha vida profissional, tá trazendo beleza para minha vida, assim, para os meus dias, para minha casa. Eu quero deixar as coisas arrumadas, perfumadas,
atraentes, organizadas, assim, úteis pra mim. Ai, gente, tá sendo ótimo. Gente que pode ser eu, você e a tua planta que tá aí na tua casa. Pode ser eu e você, minha mãe, que talvez esteja assistindo esse vídeo. Não sei quantas gentes vão assistir, mas tem sido muito legal. E aí eu queria falar sobre isso porque pode servir de incentivo pra alguém, né? Vai que tem 2 pessoas assistindo e a segunda pessoa quer gravar um vídeo também. Eu falo isso porque eu tenho amigas que a gente sempre conversa sobre esses assuntos, né? Tem amigas que não querem aparecer na internet de jeito nenhum, eu invejo elas um pouco. Eu não tenho muito essa escolha, porque eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso, então eu tenho que aparecer de certa forma, eu não posso sumir das redes sociais de qualquer jeito. Então vamos abraçar, né? Vamos fazer do limão a limonada, vamos utilizar a nosso favor a aparição na internet. Mas eu tenho amigas que não só precisam estar ali, como querem estar cada vez mais presentes na internet, querem produzir conteúdo, querem, sei lá, fazer coisas diferentes, querem gravar vídeo, querem dar cara a tapa, querem se expor e ficam colocando um monte de objeção, um monte de empecilho, como eu colocava também. Não vou dizer que eu não tinha razão, né? Eu acho que os empecilhos que eu colocava, eles eram super acertados. Não era uma coisa que eu inventava na minha cabeça, realmente existiam. Mas talvez você tá aí procrastinando, sendo que você pode começar. Não precisa ficar esperando algo extraordinário acontecer, não precisa ficar esperando cair um cometa na sua vida para você achar que aí sim vai ter algo interessante acontecendo. A sua rotina é interessante, o que você faz no seu trabalho, outras pessoas não fazem. O jeito que a sua casa funciona não é o mesmo jeito que a casa de outra pessoa funciona. Algo em você sempre vai ser relevante e útil para outra pessoa. E aí fica o meu recado, então, para você. Se você quiser fazer isso também, começa, documenta a sua vida. Mostra o que você está fazendo, dia 1º, dia 2º, dia 3º do mês, segunda, terça, quarta-feira, como que é a tua rotina. O que você tem de bom, assim, para compartilhar com as pessoas, sabe? Que não seja desgraça. Vamos parar de botar desgraça no mundo também. Não vamos ficar aqui com energia de coitada reclamando das coisas. Agora, se você quiser falar coisa boa, fala, menina. Para de você se podar, sabe? E aí você vai ver, que nem eu vi, que vai trazer um monte de benefício pra você. Alguns que você nem tava esperando. Bom dia, hoje é quarta-feira, acordei um pouco mais cedo pra avançar aqui na minha meta de leitura que eu tô atrasada. Acabei de fazer um cafezinho, vou pegar a minha baunilha aqui que eu uso pra adoçar. E queria falar o seguinte, ontem eu tava falando sobre esses vídeos aqui pra essa espécie de vlog estarem deixando a minha vida mais bonita, né? Estarem contribuindo pra minha casa ficar mais arrumada e tudo mais. E eu não falei sobre outros aspectos disso. Eu não tava conseguindo. Eu falei no Instagram, mas aqui eu não falei. Antes, quando eu tava doente, eu não conseguia fazer coisas básicas. Então, eu ficava, às vezes, dias sem lavar louça. Era impossível acordar cedo. Isso aqui que eu tô fazendo agora era impossível. Era muito mais fácil eu ir dormir às 4 da manhã, já fui dormir às 5 da manhã também, do que eu acordar às 4, às 5. Era, sei lá, uma coisa que um trabalhador normal faz numa terça-feira, eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E aí eu procrastinava todas as tarefas da minha casa, sabe? Era como se eu não me importasse com a minha vida. E não é que eu não me importasse, mas eu não conseguia, não tinha energia dentro de mim para levar uma vida normal, como outras pessoas. E não só fazer esses vídeos, como principalmente ter feito a cirurgia para não estar mais doente como eu estava antes, são coisas que estão contribuindo muito para que eu consiga levar uma vida normal agora. Eu queria deixar esse adendo aqui. Agora eu vou voltar a ler, vou ligar meu Pomodoro aqui, que ainda faltam 32 páginas para acabar essa meta de leitura da oficina de 100 anos de solidão da Bruna Martioli. Isso que essa é só a terceira meta. Eu preciso chegar na 4ª até sábado. Vai dar certo. No fim das contas, eu nem usei a baunilha para adoçar o café, porque eu usei esse leite aqui, da tal da castanha. Eu não sei se eu sou a última pessoa do mundo a descobrir essa marca, mas ela é tudo que falam mesmo. Uma delícia. Eu comprei primeiro esse, que é o Barista,
E aí eu vi que ele tem óleo de girassol. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, não posso tomar muito porque tem gordura, né? Assim, não faz muito bem. Ele tem aqui a listinha de ingredientes. Aí eu paguei R$20 nele, quase R$21, e encontrei esse mais barato por R$14,40. E descobri só depois que ele chegou que ele tem 4 ingredientes. Ele é bem mais saudável que o outro. Tem água, farinha de aveia sem glúten, cálcio e sal marinho. Ah, é até bom, tem cálcio que eu preciso. Muito gostoso. Esse aqui é mais encorpado, né? Pra quando você quiser um café mais gostosão, assim, tipo de cafeteria mesmo. Tanto que é o barista. E esse aqui, ele é mais líquido e mais saudável, mas é uma delícia, é docinho, é gostoso. Eu vou fazer outro café pra mim. Se eu fosse uma combinação de roupa, eu seria facilmente essa calça com esse cinto. Vou aproveitar que hoje eu volto pro curso de escrita e vou bater perna na rua antes de ir pra aula, porque tem quase uma semana que eu não saio de casa. Realmente uma delícia sair na rua e ver o sol. Eu só esqueci que a minha cicatriz não pode tomar sol. Eu não trouxe nada pra cobrir ela. Vou providenciar um lenço urgente. Não é querendo me gabar não, mas olha o que eu tenho em mãos. Olha que lindo. Não sei se deu pra perceber, as minhas amigas já perceberam, coitadas, porque eu não paro de falar sobre isso, mas eu tô com um hiperfoco na Bruna Marchioli, né? Por causa do canal dela, aqui no YouTube principalmente, mas também por causa da oficina de 100 anos. E aí hoje eu acordei super cedo, inclusive pedi um café aqui, porque eu tô quase desmaiando de sono. Acordei mais cedo hoje pra começar a ler mais cedo, pra ver se eu me adianto na meta de leitura, que eu estou atrasada. Eu preciso chegar aqui, eu tô aqui por enquanto. Eu já aceitei que eu vou ler devagar mesmo, porque eu não sei se eu tenho toque, alguma coisa assim. Eu não sei se é algo particular desse livro. Não é não. É com todos os livros que eu leio. Eu tenho uma necessidade de saborear as palavras, sabe? De ficar me demorando, imaginando cenários, imaginando as pessoas, imaginando ainda mais esse aqui, que é um livro que se passa antigamente. E aí eu tenho todo um fascínio com o passado. É como se eu me transportasse para dentro daquela época, assim. Eu gosto de sentir as coisas muito intensamente quando eu tô lendo. E aí eu demoro mesmo, ainda mais esse livro que é cheio de detalhes, cheio de coisa. Então eu tô lendo muito devagar. Aí eu acordei muito cedo hoje, e enquanto o mundo estava dormindo e eu estava acordada, eu pensei, preciso comprar o livro da Bruna pra ler também. Não sei se eu vou começar agora, ou se eu vou esperar terminar 100 anos, ou se eu vou me presentear com o livro da Bruna quando eu terminar a meta que eu tenho para terminar até sábado. Espero que dê tempo. Mas eu resolvi comprar pra pelo menos ter comigo, pra na hora que der vontade de ler, eu ter perto, sabe? Eu vi ela lendo um trechinho, acho que no Instagram ou aqui no YouTube mesmo. Eu achei muito fascinante o texto que ela escreveu. Eu já vi várias outras pessoas falando do livro, ele é super bem avaliado. E assim, eu gosto de tudo que a Bruna faz, então tem altas chances de eu gostar desse livro também. Eu cheguei com 5 dias de atraso, mas cheguei na terceira meta de leitura. Acordei às 5 da manhã, agora são quase 8. Mas terminei. Vou assistir às aulas. Eu acho que eu não falei aqui nesse compilado de vídeos, mas eu falei no vídeo da tireoide que meu cabelo tá caindo horrores, né? Desde que eu entrei em crise. Começou a cair muito, muito, a ponto de eu adquirir aí até uma certa simpatia com calvos. Simpatia apenas, não vamos também exagerar. Mas começou a cair muito e me desesperar. Se continuasse caindo nessa mesma quantidade até o final do ano, eu ia chegar em dezembro sem cabelo nenhum. E aí, agora que eu fiz a cirurgia, tem um pouco mais de 3 semanas, eu vi que tá diminuindo a quantidade de queda, sabe? Eu já tinha pesquisado sobre isso, porque eu fiquei desesperada. Aí eu vi que depois da cirurgia poderia continuar caindo um pouco ainda, depois diminuindo até parar.
e depois que parasse, os fios novos iam começar a aparecer. Agora que tem um pouquinho mais de 3 semanas que eu operei, realmente, o espaço onde caía mais volume de cabelo era no banho, porque de acordo com as minhas pesquisas, o fio já tá solto na cabeça. Eles vão se soltando e vão ficando meio que grudados nos outros fios. Aí quando você penteia, quando tem algum atrito, que nem tem no banho, por exemplo, é onde eles se soltam mais. E aí é onde assusta, sabe? Então todo banho que eu tomava, eu via muito cabelo solto assim na escova durante muitos meses. Depois da cirurgia, começou a cair gradativamente a quantidade de fios que se soltavam. E hoje que eu lavei meu cabelo, eu acho que caiu menos de 10% do que costumava cair quando eu tava em crise. Então eu tô feliz, porque eu não tenho nenhum mês de operada ainda e eu já vi que tá diminuindo bastante a queda. Eu espero que nas próximas semanas, meses, estabilize, né? Pare de cair tanto, pra depois começar a crescer meu baby hair. Aí você, que é a única pessoa que assiste esse vídeo, vai começar a me ver de cabelinhos novos. A merda que eu fiz. Tem um trecho do livro, adivinha que livro? Que a família tem a peste da insônia. É bem no começo. Eles ficam vários dias sem dormir, só que eles também não sentem sono. E o José Arcádio Buendia pai, que é uma pessoa muito inventiva, cada hora ele tá super focado, super interessado num projeto novo. Ele dá risada, ele acha ótimo que eles vão parar de dormir, porque ele encara esse tempo que ele vai passar sem dormir como mais tempo que ele vai ter acordado, vivendo a vida e trabalhando nos projetos dele, nas coisas que ele tem interesse. Eu cheguei em casa agora, que eu estava inclusive focada em um projeto atual meu, que é a releitura de 100 anos de solidão para a oficina da Bruna, e eu cheguei pensando que essa semana eu sofri de uma espécie de peste da insônia. Infelizmente eu sinto sono, dá pra você ver pela minha cara, que eu tô muito cansada. Eu estou precisando dormir, eu vou dormir já já. Mas essa semana eu acho que eu sofri uma espécie de peste da insônia, porque eu não lembro quando foi a vez na minha vida que eu passei uma semana levantando entre 4h30 da manhã e 5 horas da manhã. Eu acho que o dia dessa semana que eu levantei mais tarde foi 6 horas. Hoje eu levantei 5h08, ontem eu levantei 5h05. E hoje eu levantei 5h08 porque eu poderia ter dormido até 6 horas, até 7 horas, não ia me matar. Mas eu fiquei pensando, pô, se eu ficar na cama até 6 horas, eu vou perder o nascer do sol. Aqui. A minha janela aqui, a minha varanda, dá pra luz da manhã. E é bonito pra caramba ver o dia nascendo, é gostoso. Eu tenho adorado acordar com o dia escuro, acordar de madrugada praticamente. E aí eu vejo a luz aparecendo assim na minha frente, enquanto eu tô lendo, enquanto eu tô tomando meu café, enquanto eu tô fazendo silêncio. Eu não sei se eu tô muito empolgada, porque... Não sei não, eu acho que é óbvio que eu tô vivendo uns primeiros dias assim de muita empolgação com essa rotina nova que eu tô tendo pós-cirurgia. E eu não faço ideia de como vai ser na semana que vem, no mês que vem. Então vamos observar como serão os próximos dias. E fiquei sem microfone. Vamos observar como vai ser a minha vida nos próximos dias. Deixa eu ver se pegou. Mas ainda que possa ser temporário, que eu ainda não sei, pelo menos por enquanto tem sido muito bom viver isso, sabe? Que é o oposto do que eu vivia antes. Não quero pesar o clima, mas assim... Se antes eu tinha dificuldade de deitar, depois de levantar, depois de sobreviver até o fim do dia, depois de começar tudo isso de novo, hoje eu vivo o oposto disso, que é vontade de estar menos tempo desacordada, ainda que seja dormindo, que é gostoso também, é um descanso e tal, para passar mais tempo acordada, vivendo o meu dia, fazendo as coisas que eu tenho para fazer, do meu trabalho, dos meus interesses pessoais, voltar a estar empolgada com as coisas, voltar a ter projetos,
voltar a ter brilho nos olhos. Essa semana foi muito legal observar isso, como eu voltei a estar interessada nas coisas que eu gosto, interessada na minha vida, tendo planos para mim de curto prazo, longo prazo e projetos que estão me empolgando assim dentro do meu dia, sabe? Tanto profissionais quanto pessoais. Ai, foi muito legal. Eu espero que continue, pelo menos nos próximos dias. Vamos ver como que vai ser. Quando eu tiver de TPM, quando eu estiver menstruada, com certeza vai dar uma baixada na minha energia. Agora, mais pro fim da semana, hoje é sexta-feira. Ontem eu fiquei mais baqueada, hoje eu já tô bem cansada. Vai acumulando, né, o cansaço da semana toda e as noites dormidas, mas não tão dormidas assim, que eu não dormi 8 horas inteiras, eu acho que em nenhuma dessas noites, vai acumulando mesmo. A gente vai precisando cada vez mais de um descanso reparador. Mas eu espero que eu continue com essa mesma empolgação, que eu durma 8 horas por dia, durma mais cedo, mas continue acordando cedo também e disposta a viver as coisas que eu tenho pra viver, porque é muito gostoso, tá assim. Ainda mais sendo um contraste tão grande com o jeito que eu tava alguns meses atrás. Bom dia, deu certo o meu plano. Consegui acordar cedo no sábado. Eu levantei até meia hora mais tarde. Era 5h40, tomei meu remédio, tô esperando mais 10 minutinhos pra poder tomar meu café. E já vou começar a ler. Terminei a quarta meta de leitura, faltando meia hora pro começo da aula. Eu só consegui terminar porque a partir da página 203 eu abri mão daquele meu preciosismo. Mas eu marquei... Ó, o Pomodoro cantando. Mas eu marquei aqui pra poder voltar depois e reler essas páginas prestando atenção nos detalhes. Eu sei que isso é uma coisa que me atrasa na vida. Um perfeccionismo, assim, que me impede de fazer mais coisas, porque eu dedico muito tempo a uma coisa só. Mas eu não consigo abrir mão disso. Eu consigo abrir mão em alguns aspectos da vida, mas, por exemplo, esse livro que eu sei que eu amo muito, que tem muitos detalhes intrincados, coisas que se unem no começo, no meio, no final. Eu quero prestar atenção em tudo. Então é óbvio que eu vou ler ele imaginando as coisas, assim, muito imersa na história. Eu posso abrir mão do preciosismo 100% em outras áreas da minha vida. Porém, eu preferi terminar a leitura agora porque não faz sentido assistir a aula ao vivo sem saber o que aconteceu, né? Sem lembrar do que aconteceu nos capítulos da meta. Depois eu volto e parto para a próxima meta da aula de sábado que vem. Que aí são menos páginas, acho que vai dar menos trabalho. Pensar em sua gente sem sentimentalismo. Um severo acerto de contas com a vida. Começando a compreender o quanto na verdade amava as pessoas que mais havia odiado. Gente. Começando a compreender o quanto na verdade amava as pessoas que mais havia odiado. O presidente do Conselho de Guerra iniciou seu discurso final antes que a Cádio se desse conta de que tinha se passado 2 horas. Mesmo que as acusações comprovadas não tivessem demasiados méritos, dizia o presidente, a temeridade responsável e criminosa com que o acusado empurrou seus subordinados para a morte inútil já bastaria para merecer a pena capital. Acabou de acabar a segunda aula. Tá tocando It's Raining Man aqui atrás de mim, não sei se dá pra ouvir. Passa um caminhão, passa uma moto, mas enfim, minha casa é assim. Acabou de acabar a segunda aula e eu saí dessa aula com a impressão de que o que eu faço não é perda de tempo não, tá? Eu mudei um pouco de opinião. Na verdade, a minha opinião é essa. Eu acho que eu tenho que ler com profundidade, prestando muita atenção no que eu tô lendo, ainda mais um livro como esse aqui, que é muito cheio de detalhes. Tem coisas que podem confundir a gente. Tem uma, não sei se você já leu, mas tem uma árvore genealógica da família aqui na frente. Nessa segunda vez não, porque eu já tô familiarizada com os personagens, mas na primeira vez que eu li, eu voltava toda hora nessa árvore aqui. Porque são 7 gerações que aparecem dessa família e os nomes são repetidos. Isso confunde muito a gente no primeiro momento. E aí eu voltava pra ver toda hora.
Além dos nomes serem repetidos, os acontecimentos são repetidos, todo o cerne da narrativa mora aí, nessa repetição de padrões de comportamento que a família tem, ciclos familiares que são repetidos sem que as pessoas pensem sobre eles, né, se esforcem para quebrá-los. Esse livro, gente, é fantástico. Não só a experiência de leitura é fantástica, como também o que você pode extrair dele para sua própria vida é fantástico. Aliás, eu fiz aqui no Planner, eu vou mostrar em outro vídeo, mas eu fiz no Planner uma árvore genealógica da minha família por parte de mãe, por causa dos meus estudos de 100 anos de solidão, e descobri que eu passo também por coisas, né, a minha família historicamente passa por coisas que, não necessariamente que os Bom Dia passaram, mas pela mesma situação de repetir padrões. Você acredita? Não vai dar pra ler tanta coisa, porque tá lápis e tem a minha letra também, que é um pouquinho difícil. Mas o interessante é, por causa da oficina, eu pedi pra minha mãe fazer comigo a árvore genealógica da família, da parte dela. Então tem a minha avó aqui e o meu avô aqui. Da minha avó até tem algumas informações, tem alguns antepassados que a minha mãe lembra e alguns detalhes sobre eles. Mas o que eu achei mais fascinante foi do meu avô, porque a minha mãe lembra até o avô do meu avô, ou seja, o meu tataravô, e ela tem informações sobre essas pessoas. Não é segredo pra ninguém, assim, todo mundo sabe, todo mundo da família, da cidade, tudo, que o meu avô, por exemplo, teve um filho fora do casamento. Eu tenho um tio que ele tem a minha idade. E aí, desenhando a árvore da família, eu descobri, e a minha mãe lembrou, que o pai do meu avô também teve uma filha fora do casamento e que o avô do meu avô também teve um filho fora do casamento. Olha isso, se não é fascinante. Isso aqui conecta diretamente com o que acontece com a família dos Bom Dia. Eles repetem coisas sem saber, sem pensar. Aí a Úrsula, que é a matriarca, ela acredita tudo ao nome, então como eles recebem o mesmo nome, eles teoricamente teriam a mesma personalidade, eles seriam inclinados a repetir os mesmos comportamentos, porque trata-se de realismo mágico, né? Eu acho que entra um pouco mais nessa parte. Mas aqui na minha família, além de não ter realismo mágico, ser só realismo mesmo, cada um tem um nome, tá? Meu avô chama Antônio, o pai dele chamava Augusto e o avô dele chamava Joaquim. E os três têm o mesmo comportamento. Eu acho que na vida real isso tá muito mais ligado ao que a gente normaliza, ao que a gente aprende como sendo o esperado, o comum, assim, sem que a gente pare muito para pensar se tá certo ou não tá. E aí, na geração da minha mãe, o meu avô teve a minha mãe mais 2 filhas e mais 2 filhos, e ninguém desses 5 filhos dele repetiu o mesmo comportamento de ter um filho fora do casamento, através de uma traição e tal. Então, digamos que a geração da minha mãe quebrou aqui o ciclo que a geração do meu avô, do pai dele e do avô dele vinha repetindo, né? Essas 3 gerações vinham repetindo. Mas eu achei tudo isso muito fascinante. E aí tem outras coisas. Tem uma avó da minha mãe que ela colhia o café, ela moía o café na hora, na casa dela, e ela fazia um ritual para eles tomarem café na casa dela quando a minha mãe era criança. E aí hoje eu e a minha mãe, desde que eu sou criança, nós temos o nosso ritual com café também. Eu sei que muita gente tem, né? Essa parte é bem mais comum do que ter filho bastardo. Mas entende essas pequenas coisinhas que a gente vai carregando através da nossa família, a gente vai trazendo para nossa vida sem pensar de onde que elas vêm e se a gente quer muito ou não repeti-las. Por isso que eu tô achando tão fascinante essa oficina, porque eu tô lendo o livro de forma que eu aprenda coisas com ele, através dele, sobre a minha própria vida. E talvez mude a minha vida em algum sentido, sabe? Hoje é dia 13 de março, eu tô na casa da minha mãe, porque domingo agora foi dia das mães. Eu já lavei o cabelo 2 vezes, da penúltima vez eu não gravei,
mas eu senti que caiu uns 2 a 5% do que costumava cair toda vez que eu lavava. E agora que eu lavei de novo, eu acho que caiu uns 2% no máximo, caiu bem pouquinho. Tô feliz porque se continuar nesse ritmo eu não vou ficar careca. E eu tô me arrumando porque já já eu vou no retorno com o cirurgião. Amanhã faz um mês que eu operei, ó como é que tá a cicatriz. Agora ela tá assim. Ontem deu uma leve inflamadinha nessa ponta, saiu uma aguinha meio nojenta, sabe? Eu acho que é normal, vou perguntar pro médico daqui a pouco e volto mais tarde com atualizações. Eu trabalho com produção de conteúdo para restaurantes, empresas de alimentação, né? O meu chefe é chefe de cozinha. Eu aprendi no meu trabalho que o paladar não retrocede. Conforme você vai experimentando coisas novas, o seu paladar vai ficando mais refinado e coisas que antes você achava maravilhosas, agora você passa a achar não tão maravilhosas assim. E aí eu pedi uma comida para no shopping. Puta que pariu, que dinheiro mal gasto. Isso que eu tô muito longe de saber comer bem ainda, mas algumas comidas de shopping já estão ficando um pouco difíceis pra mim. Bom, fui no médico e tá tudo bem. Ele me deu o resultado da biópsia, não tinha nada de câncer mesmo, era só aquele aumento da tireoide pelo hipertireoidismo. Falou que essas pequenas inflamações da cicatriz são normais, falou que se sair muito fio pra fora, se o corpo expulsar, eu posso ir dando uma cortadinha, mas essas pontinhas que ficam aqui são normais também, e o corpo vai formar meio que uma queloide em volta delas, elas vão ficar aí. Falou que a partir de amanhã, que vai dar um mês de cirurgia, eu posso começar a usar protetor solar acima do filtro 50, fator 50, é isso, filtro solar acima do fator 50, pra evitar tomar sol direto na cicatriz. Por quê? Ele disse que uns 6 meses depois da cirurgia, a cicatriz vai adquirir o aspecto que ela vai ter meio que pro resto da vida. Claro que vão ter algumas alterações conforme eu for envelhecendo, mas ela vai ficar com uma aparência meio definitiva. Então os próximos meses são importantes. É pra eu evitar tomar sol direto nela, pra ela não ficar manchada, não ficar chamando muita atenção. E usar o filtro, o que mais? Falou que agora nessa segunda quinzena do mês eu posso ter uma vida normal, que eu posso voltar a fazer exercício, não preciso mais ficar evitando as coisas, de carregar peso, fazer, enfim, atividades físicas. O que mais que ele falou? Falou que os meus olhos também estão visivelmente melhores na visão clínica dele. Ele disse que na época da cirurgia estava chamando bastante atenção e agora para ele é óbvio que já não tá mais tanto. Isso é uma questão à parte que depois eu vou ver, depois eu posso compartilhar também um pouco mais sobre isso, mas ele falou que melhorou, que é uma coisa que pode acontecer mesmo com quem faz a cirurgia da retirada da tireoide, nesse caso do hipertireoidismo, e eu acho que é isso. Fiquei feliz porque minha recuperação tá indo bastante bem. Sabe quando acaba a sua base e o seu lápis de boca e o seu batom favorito e o seu protetor solar e eles acabam todos de uma vez? Esse mês aconteceu isso comigo. Aí eu aproveitei que eu tava no shopping ontem pra repor o lápis de boca que eu mais amo, que é o Hihi da Fenty. Cadê? Da Rihanna. Ai, não tá focando, meninas. Vamos ficar com a minha palavra mesmo. É o Hihi. E a base da Fenty também, que é a que eu mais amo na vida. A minha cor é 185. Passei na Sephora e peguei porque eu não sei viver sem essas duas coisas. Mas foi só isso também. Aí mês que vem eu reponho o restante das coisas que estão acabando, porque não dá pra comprar tudo de uma vez. Haja dinheiro. Hoje é dia 14 de maio. Hoje sim, deu um mês da cirurgia. Eu tô correndo pra ir embora da casa da minha mãe e vou pra minha casa. Tô falando baixo porque a galera tá dormindo aqui do lado. E o meu plano inicial era fazer um compiladão do mês inteiro de maio, mas eu comecei a editar esse vídeo e ele já tá com quase 1 hora. A minha mãe falou que nem ela, que é minha mãe, vai assistir tudo. Então eu vou encerrar por aqui e a gente se vê no próximo vlog. Beijo!